Eu avisei que eu ia chamar esse vlog de Irmão do Joel, não avisei? Inclusive, galera, só pra falar que essa semana eu fiquei meio doente, minha garganta não tá essas coisas, então se eu estiver tentando falar menos claramente que o normal, e se eu estiver tentando deixar esse vlog um pouquinho mais curto, é por isso. Mas não tem muito o que falar nesse episódio. Nesse episódio, tal qual previsto, o Joe e a Ellie se reencontram com o Tommy, o irmão do Joe, e descobrem essa cidade, a cidade de Jackson, que é uma pequena cidadezinha que parece que veio diretamente de um faroeste, porque é The Last of Us, onde um grupo de sobreviventes conseguiu formar de forma independente uma comunidade autossustentável onde estão conseguindo fazer funcionar e viver uma vida razoavelmente normal, essencialmente no seu pequeno regime comunista. Eu sei que as pessoas vão ficar muito surtadas por causa dessa fala, tudo bem, eu só achei a reação do Tommy muito engraçada nessa cena. Então no jogo, você não chega aí pra cidade de Jackson nessa parte, exatamente. Você fica só na usina hidrelétrica, provavelmente porque os programadores não queriam se dar o trabalho fodido de programar uma cidade inteira pra só essa parte, o que faz sentido. Então você acaba vendo a cidade de Jackson em detalhes só no começo do segundo jogo. O que eu acho mais interessante de comentar em relação a esse episódio tem a ver com o arco do Joel, e como eu já andei comentando nesses vídeos que eu acho que ele tá sendo lidar de uma forma um pouco diferente do jogo. Então, ao longo do episódio, a gente vê o que parecia ser ou o Joe tendo um ataque de pânico, um princípio de ataque de pânico, ou sentindo pontadas no coração. Os dois fariam sentido porque ele já tá com 56 anos, tá velho, fazendo esforço do caralho. Mas na série já deixam mais claro que são meio que uns ataques de pânico mesmo. Então ele se abre pro Tommy, pedindo pra que o Tommy fique com os cuidados da Ellie e leve ela até os vagalumes, porque ele tá se sentindo incapaz, impotente, que ele não sente que ele tem a capacidade física, mental de continuar essa jornada e de tal forma que ele consiga proteger a Ellie. E isso é muito diferente do Joe do jogo, porque o Joe do jogo jamais se abriria dessa forma ou se mostraria vulnerável de forma assim tão franca. O Joe do jogo é extremamente fechado. E inclusive no jogo, nessa hora, quando o Joe pede pro Tommy que ele leve a Ellie, não é porque ele se sente incapaz de fazer essa jornada, mas porque ele não quer arriscar ter que se abrir pra Ellie e criar laços de afeto com ela. Porque ter que se abrir pra Ellie significa reviver tudo relacionado à filha dele, a Sarah, tudo que ele viveu, que ele nunca lidou, ele simplesmente jogou pra debaixo do tapete, decidiu nunca mais pensar nisso de novo. Mas é isso, eu acho que do jeito que eles estão fazendo o Joe na série, ele é mais relacionável, assim, ele é um personagem mais fácil de você gostar. Mas ao mesmo tempo eu acho que a caracterização dele no jogo é mais coerente com os caminhos com que essa história vai mais pra frente, por como isso acaba. Mas sinceramente, é claro que a história vai acabar da mesma forma nas duas mídias. Então eu deixo lá pra frente pra comentar a minha relação com o cacetete envolvendo pessoas que vão defender o Joe no final da história, mas enfim. E aí o episódio ele continua por mais uns 10 minutos, porque o que eu achava até que talvez fosse poderia talvez render um episódio inteiro, que seria a parte toda do Joe e da Ellie na faculdade, indo procurar os vagalumes, mas eles deram uma acelerada nisso. E eu não sei, essa parte da faculdade, por mais que não tenha muita assim, narrativa acontecendo, coisas que movem diretamente a história, é uma parte bem comprida no jogo, é uma parte bem empolgante. O Joe e a Ellie, que eles vão até uma faculdade que estava sendo usada teoricamente como base de vagalumes. Eles não encontram os vagalumes lá, mas são atacados por vários bandidos. E o que termina em uma sequência de ação bastante dramática do Joe caindo do segundo andar com um dos bandidos diretamente em cima de um cano de metal que atravessa ele fica todo fudido. E aí a Ellie tem que vir arrancar ele de lá e arrastar ele até o cavalo para eles conseguirem fugir. E finalmente o Joe cair quase morto no meio do caminho.
E aqui na série, essa foi a versão... Francamente, foi a versão barata de série de TV dessa cena. Provando que até mesmo a HBO, mesmo tendo essa fama de ter séries que são mais caras, mais prestígio e mais bem produzidas, volta e meia também precisam só fazer a coisa da forma mais barata e eficiente possível. O que é uma pena, porque eu continuo achando que a série segue devendo em termos de ação e em termos de violência também. Mas a violência, que eu acho que eu já falei isso antes, a violência eu vou deixar especialmente pra jogar no último episódio. Se o último episódio da temporada, que quem jogou sabe o que acontece, se o último episódio não for muito violento e muito desconfortável, aí eu vou achar que realmente vai ser um problema grande da série, que ela falhou em reproduzir um aspecto importante do jogo. Mas isso eu deixo pra quando chegar esse último episódio. Por enquanto, próximo episódio, então, vai ser muito interessante porque vai ser o DLC. Vai ser o Left Behind, que o DLC é uma parte muito importante da história. Ironicamente, apesar de não ser uma parte que... a não ser que você tenha comprado a versão remaster depois que vem junto e tal, mas apesar de ser uma parte que tá a parte do jogo, eu acho ele mais relevante do que muita parte do jogo normal em si. E eu acho que ele se encaixa muito tranquilamente na estrutura de um episódio de série de TV. Então, vou ficar de olho. Inclusive, esse sábado eu combinei com a Fernanda e o Torrão da gente jogar o DLC do Left Behind em live na Twitch. Então, se você não conhece o nosso canal da Twitch, meu canal eu com o Torrão, o criativamente nomeado John Torrão, vai lá, segue, porque sábado a gente vai jogar o DLC um dia antes dele passar oficialmente na TV. Então, galera, por enquanto eu acho que é isso. Como eu disse, um vlog mais rápido, porque essa não tá sendo a minha semana. Com sorte, até a próxima vez eu vou estar com mais energia. Mas tudo bem, porque não foi um episódio que aconteceu muita coisa. Então, galera, um belíssimo beijo nas nádegas, nos glúteos de vocês. E até a próxima.